Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live de quinta-feira. E o assunto de hoje é por que permanecemos em relações abusivas, né? Em relacionamentos abusivos. Boa noite, Cida. Então, é muito comum a gente se relacionar, né? E muitas vezes as escolhas amorosas que a gente faz na vida faz com que a gente se sinta decepcionado, frustrado. E mesmo assim, mesmo quando a gente consegue identificar que aquela dinâmica não é saudável, pode haver dificuldade da gente reconhecer e assumir que aquela escolha não foi uma escolha muito respeitosa pra gente. Boa noite, Bárbara, boa noite, Adri, Ingrid. Então, esse olhar que a gente precisa ter para reavaliar as escolhas que a gente faz, precisa acontecer, mas isso gera uma frustração muito grande, porque desde criança a gente aprendeu que a gente não pode errar. Toda vez que a gente errou, nós percebemos o olhar do adulto recriminando aquele comportamento que a gente teve. E isso gera uma série de frustrações e nós, enquanto crianças, nós atribuímos ali um significado para aquela experiência como algo que talvez eu tenha que ser de tal jeito para poder ser amada ou para poder ser amado. Então, é a partir dessa lógica que a gente desenvolve desde criancinha, de quem a gente é, do que a gente precisa fazer para a gente poder ser amado, que a gente vai guiar, vai nortear aí as nossas ações e a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, tá? Então, a gente vai crescendo e a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai observando cada vez mais as outras pessoas ao nosso redor. E toda vez que aparece alguém e fala, repete aquilo que foi dito pra gente, ou que a gente, você é dentuça, você é muito magro, você é muito gordo, você é feio, ninguém vai te querer, orelhudo, narigudo, né? Então essas falas que a gente escuta, elas vão ter uma repercussão na nossa autoestima e nós vamos atribuir um significado para aquilo ali. Além disso, a gente tem também uma necessidade grande de pertencer, né? Nós temos uma necessidade de ser aceito, né? Duas necessidades básicas de todo ser humano, ser aceito e de pertencer. E aquele primeiro grupo que a gente quer fazer parte é a família. Todos nós queremos ser reconhecidos e aceitos pela nossa família. Quando nós não somos reconhecidos pela nossa família, isso gera uma dor muito grande. E para ser aceito, muitas das vezes, nós vamos fazer escolhas que não diz respeito às nossas reais necessidades, mas sim a necessidade da gente agradar a nossa família e receber o amor da nossa família, porque a gente acredita, de uma certa forma, que se a gente não fizer exatamente aquilo que eles esperam que a gente faça, nós não vamos ser dignos de amor, né? Então, todas essas informações que a gente recebe do meio vai influenciar aí em quem a gente acha que é e quem a gente acha que pode e nas escolhas que a gente acha que a gente pode fazer ou não. Muitas vezes, quando a gente é criança, nós somos colocados de castigo. O castigo é uma dos comportamentos que os adultos utilizam para ter controle sobre a criança. E esse controle, ele tem um preço. Ele tem um preço, ele tem uma resposta positiva, porque quando a gente pune, a tendência é que a gente consiga parar, interromper aquele comportamento que está sendo desaprovado naquele momento. Só que
ela gera uma série de consequências para a nossa autoestima. Nós ficamos reféns da aprovação externa. Isso desenvolve um foco de necessidade de aprovação externa. Então, eu paro de me preocupar, eu deixo de me preocupar para ver como eu me sinto nas relações e passo a me preocupar como que as outras pessoas estão vendo e como elas estão reagindo a mim, tá? Então, o foco de controle passa a ser fora, né? Passa a ser as outras pessoas, ou seja, o que as outras esperam, o que as outras pessoas esperam que eu faça e não aquilo, e não como eu estou me sentindo. Então, a gente precisa ter essa visão, né? Para a gente poder se perguntar, né? Como é que a gente aprendeu a amar, né? Como é que a gente viu dentro da nossa família as pessoas demonstrarem amor? As pessoas demonstravam amor fazendo comida, elas demonstravam amor comprando presentes, fazendo alguma coisa manual, ou fazendo cafuné, carinho, ou reunindo as pessoas, né? Como é que era demonstrado carinho dentro da sua família? Então, a nossa primeira referência, o nosso modelo de relacionamento o nosso primeiro modelo é a nossa família. E não necessariamente esse modelo que a gente teve foi um modelo saudável. Então, como é que o pai e a mãe demonstravam afeto? Às vezes a pessoa não morou com o pai e com a mãe, mas quando eu falo do pai e da mãe, entendam função paterna e função materna. Quem exerceu a função de cuidado, de segurança, que é o que a gente fala que é a função materna, que vai ser responsável pela questão da segurança da criança, geralmente, né, essa função é uma função materna. Já a função paterna é a função de levar, né, de falar para o filho, né, de demonstrar para o filho que ele está pronto, que ele tem as habilidades necessárias e que ele pode ir para a vida. Se a gente percebe que a gente está fazendo uma escolha que desagrada os pais, isso vai interferir muito nas escolhas que a gente faz. E uma prova assim grande que isso acontece é quando a gente vai, por exemplo, escolher um curso para poder fazer, no caso, quando você vai para a faculdade. Então, muitas vezes, os pais têm uma expectativa que os filhos façam um determinado curso e, muitas vezes, os filhos fazem escolhas que não são as escolhas que eles gostariam, e sim a escolha para agradar o pai ou agradar a mãe. E aí, depois, acontece muitas vezes da pessoa fazer um outro curso porque ela não conseguiu se realizar. Então, essa necessidade de aprovação, esse jeito que a gente entendeu que a gente ama, vai influenciar aí em como a gente vai permanecer ou não numa relação que é tóxica. As pesquisas científicas, elas indicam que quando a gente vivencia num ambiente, a gente foi criado num ambiente onde havia violência, entendam violência qualquer tipo de abuso. Então a gente está falando aqui de qualquer tipo de abuso. Esse abuso pode ser um abuso físico, pode ser um abuso psicológico, e sabe que o abuso psicológico ele é muito pouco reconhecido e validado porque não tem aquela evidência física de que houve um maltrato. E por essa razão é muito difícil as pessoas reconhecerem esse tipo de abuso como algo abusivo, né? Como um comportamento violento. E então, uma das coisas que faz as pessoas permanecerem em relações abusivas é quando elas estão acostumadas a vivenciar dentro da própria família uma determinada dinâmica que é de abuso. Esse abuso não necessariamente é de violência, pode ser até excesso de amor. Porque quando existe o excesso de amor, muitas vezes a gente vai ver as pessoas entrando numa dinâmica de autossacrifício, né? O que seria essa dinâmica de autossacrifício? Eu vou fazer além do que eu posso para poder
receber o reconhecimento, para receber o amor da outra pessoa. Então, quem viu o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe dando muito na relação, né? Imagina que a mãe dava muito na relação e o pai dava menos nessa relação. Então havia o quê? Um desequilíbrio na relação. E, consequentemente, aquilo ali passa a ser uma referência para você. Então, essa referência ela pode vir a influenciar, né, nas relações que você vai estabelecer. Então, aquilo que não é saudável, se tinha na família de origem, passa a ser aquilo considerado normal, né? Só que o normal que existe dentro da nossa família, muitas vezes não é saudável. Só que como existe ali, tá no dia a dia, a gente simplesmente acostuma com aquela dinâmica ali e a gente acha que aquilo ali é o esperado, né? E se a gente acha que aquilo ali é o que se espera mesmo de uma relação, não, aí a gente começa a criar rótulos, né? Que a partir desses rótulos aí, dessas crenças, crenças é algo que você acredita, independente de ser verdade ou não. Então, se eu penso assim, imagina que numa família onde houve traição, as pessoas podem considerar que, todo homem trai, por exemplo, quando no caso a traição foi o homem, ou o homem pegou e saiu de casa e abandonou a família. Então pode ser, por exemplo, eu fiz até um vídeo que eu não postei ainda falando sobre a questão da gravidez, né, da crença de que, por exemplo, se engravidar a pessoa vai embora, hein? Gravidez faz o homem sumir, né? Então olha só quantas coisas que a gente ouve e que vai influenciar aí na forma como a gente vai se relacionar. Assim como existe a questão do que é valor dentro da sua família, o que foi passado que é valor dentro da sua família e o que é valor para você. Então, por exemplo, as mulheres, né, dentro da nossa sociedade, espera-se que a mulher seja bem-sucedida, seja atraente, seja uma boa mãe, consiga reproduzir. Então, quando todas essas demandas, essas expectativas, elas não são atendidas, né, elas não são cumpridas, isso gera um impacto muito grande na autoestima, assim como a expectativa da questão do casamento, né? O homem, não é a questão do homem casar ou não é visto de forma tão negativa, não existe uma cobrança em relação ao masculino de ter que casar. Já em relação à mulher, existe toda uma crença de que, será que então deve ter alguma coisa errada com ela que ela não casou ainda, né? Então, infelizmente, até hoje existe uma série de crenças em relação ao que é ser mulher e o que é ser homem, que faz a gente permanecer e alimentar algumas dinâmicas que deveriam ser revistas para que a gente pudesse ter relacionamentos mais saudáveis, tanto em relação aos homens quanto em relação às mulheres, porque existem mulheres também que são abusivas. Então, quando a gente fala de relação abusiva, a gente está falando de relação. Então, independente de ser o homem ou de ser a mulher. Mas o que faz a gente, então, ficar numa relação que a gente está vendo que não está sendo saudável? Todas essas crenças, tudo aquilo que a gente acreditou e que a gente essas crenças que foram reforçadas, aprendidas e reforçadas ao longo da vida, através da nossa experiência. Muitas vezes a mulher, ela vai ficando, atingindo a idade que é uma idade mais 30 e poucos anos assim, começa a haver uma cobrança maior ainda em relação à mulher, até em função da questão reprodutiva. Só que já é assim uma tendência que a maioria das pessoas estão deixando para ter filhos mais tarde, em função dessa possibilidade da mulher também querer realizar
outros planos na vida e do casal também querer fazer outras coisas que antes eles casavam muito cedo e por casar muito cedo já tinha filhos cedo e então essa questão da carreira da mulher ficava bastante comprometida porque ficava como uma função feminina essa questão do cuidado dos filhos, né? Da questão de cuidar dos filhos. Agora tem tido uma mudança voltada para a participação maior do masculino também na criação dos filhos. E isso é muito importante porque uma relação saudável, ela não pode ter uma pessoa aqui em cima como autoridade, né? E a outra pessoa aqui embaixo. Uma relação saudável é uma relação onde há parceria. Então, quando a gente está numa relação em que um quer mandar no outro, a gente não está numa relação saudável, tá bom? Então, a gente precisa observar, né? Como é que você aprendeu que é se relacionar? O que é, por exemplo, ficar solteiro ou ser separado? Existe uma série de crenças, né? A respeito do que as pessoas vão pensar se eu me separar. Nós pensamos muito na questão do fracasso, como é que a nossa sociedade encara quando a gente tem um plano e esse plano acontece diferente daquilo que a gente planejou. Então parece que a gente fracassou. Só que é um equívoco grande quando a gente pensa que quando a gente precisa fazer recalcular a rota que a gente antes tinha traçado, que isso é fracasso. Porque fracasso é não tentar. Quando você não tenta alguma coisa, aí sim você está fracassando porque você está deixando de lado uma necessidade, um desejo seu de conquistar algo que para você é importante. E nas relações abusivas, existe uma sedução, né? A pessoa que ela é abusiva, ela seduz e ela faz a outra pessoa olhar de uma outra perspectiva, tentando distrair do verdadeiro objetivo. Então, o que acontece? Quando a relação é abusiva, existe uma confusão, a pessoa faz de forma que ela é como se fosse aquela dinâmica do morde e assopra. Ao mesmo tempo que ela é extremamente fria em determinadas situações, ela demonstra uma amorosidade em outras, e isso é percebido pela outra pessoa como algo positivo e algo como sendo amoroso. Então, o fato de interpretar, assim, poxa, mas fulano gosta de mim mesmo. Então, às vezes a gente interpreta posse, por exemplo, achando que posse é amor. E isso acontece muito. Quando a pessoa muitas vezes vê que a outra pessoa está indo embora, o que acontece? Ela começa parece que não pode ver o outro feliz se a pessoa não tiver com ela. Muitas vezes há um aprisionamento, mas não porque há amor. Há um aprisionamento porque a pessoa não quer ver a felicidade da outra pessoa, que dirá pensar que essa pessoa pode ser feliz com outra pessoa. Então, se uma pessoa mantém uma dinâmica que não é saudável, e aí quando você pega e vai embora, a pessoa começa a querer prometer mundos e fundos, eu digo, ela apresenta aquele plano Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, né? Querendo prometer o que ela não fez durante todo aquele tempo da relação. Existe uma esperança, né? A gente vai lá, a nossa criança fala pra gente, a nossa criança faz a gente lembrar lá dos contos de fada, do Viveram Felizes para Sempre, e a gente quer muito acreditar na mudança da outra pessoa. Então, uma das coisas que faz a gente ficar e dar milhões de chances aí para alguém que não se relaciona de uma forma saudável é o fato da gente acreditar naquele conto de fada que a gente escutou lá na infância do Felizes para Sempre. A Cíntia colocou: oi, saí de um ensaio agora e ainda entrei na live errada. Que bom que você chegou, Cíntia.
Então, a gente precisa entender tudo isso para a gente poder, enquanto adulto, olhar para as relações e perceber que quando a gente... É igual quando a gente pega a estrada errada, a gente não vai e não tem que fazer um retorno, não tem que voltar para poder tomar o caminho certo. É a mesma coisa. Se a gente faz uma escolha e vê que essa escolha não está sendo respeitosa para a gente, nada mais justo do que a gente recalcular a rota para a gente poder fazer escolhas mais respeitosas para a gente, né? Então é importante a gente pensar nisso. Uma outra coisa muito importante aí que faz a gente permanecer em relações abusivas são as crenças limitantes que a gente tem. Por exemplo, de achar que a gente não vai dar conta de ficar sozinho, da gente achar que não vai encontrar alguém que goste da gente ou que respeite. Principalmente se a gente teve um relacionamento que deixou marcas profundas, que fez com que a gente se olhasse de uma forma como se a gente não fosse uma pessoa capaz e merecedora de poder tomar conta da própria vida, de poder reconhecer que tem uma série de habilidades, de talentos e também que merece amor, né? Então, essas crenças também vão influenciar na autoestima. Então, tem pessoas, inclusive, que desenvolvem transtornos alimentares. Elas começam, devido à ansiedade ficar muito elevada, se alimentar de uma forma extremamente disfuncional para poder tentar tampar um buraco que jamais vai poder ser tampado com comida. Essas coisas que a gente ouve falar. Então, muitas vezes, a pessoa coloca a outra para baixo, né? Ela fala que ela não está com um corpo legal, ela fala que se coloca como superior e não valoriza, não é parceira, não acompanha, né? Não é uma parceria. Inclusive, não consegue vibrar com as conquistas da outra pessoa, né? Essa necessidade grande de aprovação e de achar que não vai conseguir ficar sozinho, ou se refazer, ou pagar as contas, ou cuidar da própria vida, também é uma das razões que faz as pessoas permanecerem. Além disso, a mulher, ela tem dentro da sua dinâmica de vida e da aprendizagem, ela foi colocada como ela sendo responsável por sustentar a família. E muitas vezes ela acredita que ela tem aquele pozinho do pilim-pim-pim para fazer mágica e fazer uma relação dar certo, mesmo quando a outra parte não está afim de ter uma relação saudável. Então, não existe relacionamento saudável quando uma pessoa não está disposta a ter uma relação saudável com a outra. Não tem como essa coisa, eu amo por você, isso aí não existe, tá? Isso aí não existe, ninguém ama pela outra pessoa, não. Porque um relacionamento saudável é feito por duas pessoas inteiras. Se uma pessoa, ela acha que está pela metade, que ela precisa lá, eu não existo longe de você, né? Eu conto as horas para poder te ver, avião sem asa, né? Então essas músicas que retratam essa questão da falta de potência da gente enquanto ser humano, a ponto de como se fosse o ar que respira, né? Faz a gente pensar no relacionamento como algo que eu vou morrer se eu não tiver. E aí, pensar que se eu vou morrer se eu não tiver outra pessoa, eu vou ter que aceitar essa pessoa torta até o final da vida. Uma coisa também que faz muitas pessoas ficarem na relação é a questão da dependência econômica. Por isso que é importante
as pessoas pensarem que relacionamento não é algo que pode durar para sempre. Pode durar para sempre? Até pode. Só que você não pode pensar que existe uma garantia que essa relação vai ser boa para sempre. Porque se você acha que a relação vai ser boa para sempre, você vai dar a sua vida, vai colocar a sua vida na mão da outra pessoa. E aí você vai ter que se submeter a uma série de comportamentos que às vezes não são saudáveis. Então, uma das coisas que faz a outra pessoa admirar a parceria é a questão da autonomia. E quando a gente perde a autonomia, a gente perde algo que faz a gente querer ficar com alguém, não porque a gente precisa da outra pessoa, mas porque a gente quer ficar com a outra pessoa. E aí a relação fica em outro nível quando eu fico porque eu quero estar e não porque eu preciso ficar. E é claro que tem pessoas que vão permanecer, né? Que a motivação é motivo para a ação, que o motivo para permanecer junto vai ser justamente a situação econômica que é proporcionada, né? A gente tem aqueles relacionamentos que são relacionamentos de conveniência, que é quando a pessoa fica porque é conveniente, existe um ganho. Lembrando que ninguém é coitadinho em nenhum tipo de relação. Por quê? Porque se uma pessoa está adotando uma postura abusiva, é porque houve espaço para que a outra pessoa também adotasse esse tipo de postura. Mesmo que esse espaço tenha sido baseado na crença de que era a forma como a pessoa aprendeu que ela deveria sim fazer de tudo para poder manter aquela relação viva. E quando uma pessoa não quer manter uma relação viva, ela não vai, é como se fosse assim, uma parte, né, uma parceria, vai lá e quer colocar água, ela vai lá e vai regar como se fosse uma plantinha, colocar adubo, regar com água para poder fazer a plantinha da relação crescer, ficar bonita. Só que às vezes a pessoa tá regando ali, tá colocando adubo naquela terra, só que não tem semente nenhuma ali, porque a pessoa às vezes tá plantando em outro lugar, né? Menos ali naquela relação. Então isso tudo também vai prejudicar isso, tudo aí a gente precisa ver, porque quando a gente tem a visão errada de que a gente fracassou, é porque a gente também não está olhando que existe uma série de outras coisas que estão ao redor ali, que vai fazer com que aquela pessoa faça escolhas que vai contribuir para aquela relação não dar certo. Então é uma visão de túnel, tá? Que muitas vezes a gente tem de achar que a gente é fracassado porque a relação precisou ser encerrada porque não era saudável. E, na verdade, a gente tem que ter muita coragem para poder terminar uma relação que não é saudável. E terminar uma relação significa abrir mão de uma certa zona de conforto, né? Que muitas vezes as pessoas não estão prontas para poder abrir mão da zona de conforto, que por mais que uma relação seja desconfortável, quando a gente fala de zona de conforto é porque existe de qualquer maneira, mesmo que a relação seja ruim, você sabe o que esperar, você já sabe como é que a pessoa funciona. E tem pessoas, por exemplo, que pensam vou jogar fora os tantos anos que a pessoa viveu comigo, não é justo, porque eu ajudei a pessoa a construir, a comprar, não sei o que, aí depois eu vou ficar sem nada e a pessoa vai ficar desfrutando de tudo que a gente construiu junto com outra pessoa. Então, por exemplo, eu coloquei uma outra coisa assim, pensar assim, eu vou ficar com o filho, eu vou me privar da minha vida porque o filho vai ficar comigo e a outra pessoa vai poder viver à vontade, só vai acontecer coisas boas para ela e eu vou ficar mal. Então, e outra coisa também, a questão das redes sociais, porque é muito comum quando as pessoas se separam, elas quererem mostrar para o planeta inteiro que elas estão hiper bem, e muitas vezes isso é mentira, tá? Por quê?
Porque a pessoa que ela precisa muito ficar colocando, quando termina uma relação, fica postando o que tá fazendo e tá acontecendo, né? Ela, na verdade, ela está querendo provar para as outras pessoas que ela está bem. E, na verdade, ela tá tentando provar para as outras pessoas, mas, na verdade, ela precisa convencer ela mesma de que ela está ali numa situação de vulnerabilidade. Então, muitas vezes a pessoa que faz isso, ela tá bem pior do que aquela pessoa que aqui não tá aparecendo, que não tá externalizando ali aquela situação, tá bom? Então, existe um sofrimento muito grande quando também a pessoa tem na bagagem, né, na bagagem de vida, experiência de término, independente do tipo de relacionamento. Não importa, quando a gente fala de relacionamento, não importa se é namoro, se é casamento, se a pessoa é juntada, não importa. O que importa é que é uma relação, e toda relação, quando termina, a pessoa vivencia um luto daquilo que ela idealizou, tá? Então, há uma série de expectativas que foram construídas, planos que foram feitos para aquela relação com aquela pessoa, para a vida que se teria com aquela pessoa, e que, na verdade, não vai acontecer. Então, a separação, ela é como se fosse uma morte que vai precisar passar por todas as fases que é necessário passar, por exemplo, quando morre realmente alguém. O divórcio é uma das crises que mais gera dor no adulto. Por quê? Porque entende-se que dentro de uma relação, de um relacionamento, poderia ser feito algo, poderia ter tido um enredo diferente se algumas dinâmicas fossem diferentes. Diferentemente de quando uma pessoa morre mesmo, em que não há escolha, né? A pessoa morreu e simplesmente a gente não vai, não pode fazer alguma coisa, não poderia ter feito algo para aquela pessoa morrer. Simplesmente quando chega o dia, chega, e não adianta a gente fazer qualquer que seja a pirraça ou a queixa. Cada um vai ter seu dia e ponto, né? A gente não tem o que fazer, diferentemente de um relacionamento. Além disso, como fica muito evidente essa questão de ter notícia das pessoas, essa questão da rede social e das pessoas também falarem, né? Então, cada vez que alguém fala, dá uma notícia e fala, a pessoa tá bem, a fulana tá com outra pessoa, a fulana tá se divertindo, tá viajando. Então, cada vez que chega uma notícia dessa, ativa dores, né? Porque a pessoa fica ali fantasiando de como é que seria se fosse diferente, né? Porque às vezes aquela pessoa nunca tinha feito um determinado programa com a pessoa, e ela vai fazer com outra pessoa e a pessoa começa a fantasiar e levantar uma série de crenças aí, como se aquilo ali fosse uma perfeição e que aquele relacionamento ali fosse sinal de que aquilo ali é uma coisa saudável, que vai ser o tempo todo aquilo ali. E a gente precisa ter uma visão bem realista de que as redes sociais, elas são um recorte, né? É feito um recorte de alguma cena da vida da pessoa que ela coloca ali, e que a vida de ninguém vai ser o tempo todo tão colorida, tão engraçada ou tão divertida quanto parece nas redes sociais. Aí, a gente não pode cair na armadilha de achar que a pessoa tá muito bem só porque a gente viu nas redes sociais dela de que ela tá fazendo e acontecendo na vida, tá bom? Ao invés da gente ficar ativando a área do cérebro que vai gerar dor, que é ativando essas memórias, a gente precisa fazer uma coisa que se chama concentrar na gente. Então, ao invés de ficar olhando para o outro, a gente precisa pensar, eu posso perder? Gente, não dá para ficar ganhando o tempo todo. Então, quando a gente faz escolhas na vida, a gente está abrindo mão de algumas coisas em prol de outras coisas. Quando a gente termina uma relação e a relação não é saudável, a gente está ganhando a oportunidade de
escrever uma outra história de um jeito diferente. E uma das coisas que as pessoas fazem é não querer sentir dor. E às vezes até consegue terminar a relação, mas acabam engatando logo em outro relacionamento. E quando você termina uma relação e engata em outro relacionamento sem respirar, sem procurar vivenciar o luto e entender como é que se chegou, né, nessa relação do jeito que ela estava, a tendência é repetir padrões, tá? Repetir padrões porque esses padrões são aqueles que a gente está acostumado a ver e acostumado a vivenciar. Então, se a gente não para fazer uma avaliação, não vivencia o luto, não se permite sentir a dor da perda e passar por todos os estágios, né? Que primeiro a gente nega a realidade, a gente acredita muito que aquela pessoa vai mudar, que tudo vai ficar bem. Então, existe depois a gente tem que aceitar aquilo ali, aquele processo ali, e tem hora que a gente vai dar uma retrocedida e aí vem aquele medo, aquela angústia, você acha que você não vai conseguir, e a gente precisa lembrar que não vai chover o tempo todo, não vai fazer sol o tempo todo, e que a gente precisa respeitar uma coisa importante que é o tempo. O tempo, ele é nosso amigo e ele vai nos ajudar aí a atravessar esse desafio aí de uma relação que não é saudável, de uma forma mais saudável. Se a gente conseguir entender que vai precisar de tempo, assim como vários outros projetos que você já teve na vida que não deu certo. Então você pode fazer a escolha, né? De ou permanecer numa relação e você se condenar à prisão perpétua numa relação que não é saudável, ou você pode se permitir acreditar em quanto que você é potente para poder viver sua própria vida e fazer escolhas mais saudáveis, e abre mão de vivenciar uma relação abusiva, vai abrir mão e se permitir passar por essa transformação aí, por essa metamorfose através do luto, e a partir dessas dores você vai conseguir se reconectar com as suas forças e descobrir que lá dentro do seu guarda-roupa emocional, né? Eu falo para os meus pacientes que existe um guarda-roupa emocional, e esse guarda-roupa emocional, muitas vezes a gente não percebe o quanto que a gente é forte, e a gente não lembra que a gente tem muitas forças que a gente não costuma utilizar todo dia. Então tem roupas, por exemplo, que a gente usa sempre, mas tem roupas que a gente quase que não usa e a gente até esquece que tem a determinada roupa. Então é a mesma coisa, às vezes no momento de dor nós vamos descobrir e nós vamos revirar o nosso guarda-roupa e vamos descobrir que a gente tem forças que a gente não ativava um tempão, tá? E a gente vai fazer um movimento de ir para a vida, mas não negando aquilo que foi, mas sim aprendendo, porque quando a gente consegue identificar e perceber que errar vai fazer parte, que uma relação que durante um tempo foi boa pode, a partir de um determinado momento, passar a ser ruim, e quando não há disponibilidade de ambas as partes rever a forma como estão se relacionando para poder fazer as mudanças necessárias para a relação ficar saudável, então a gente vai precisar se posicionar, porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, ou a gente valoriza o nosso tempo, ou não vai ter outra pessoa que vai fazer isso. Então, muitas vezes, se a gente aprendeu que separar é sempre negativo, nós precisamos rever isso, porque muitas vezes separar
é uma questão de sobrevivência. E essa história de que eu não separo por causa pro meu filho não ficar sem pai, ou ficar sem mãe, essa história de ficar numa relação que não é saudável por causa dos filhos, ao invés de fazer bem para os filhos, faz mal. Porque a referência que aquela criança vai ter de relacionamento é aquela que vocês estão vivendo. Então, se você acha que ficar morando com uma pessoa, que pode ser o pai da criança, e vocês viverem uma relação que não é de respeito, que não é de carinho, que não é de parceria, que não é de cumplicidade, onde não existem planos que sejam individuais, outros planos que são... porque num relacionamento saudável é como se fosse um banquinho redondo de madeira, tem um autor que fala isso, um banquinho redondo de madeira com 3 pés. Um pé seria dos projetos de uma pessoa, né, de uma pessoa, da relação. O outro pezinho seria os projetos da outra pessoa, da parceria, e o terceiro pé seria os projetos do casal. Então, esse banquinho, ele só vai dar para sentar nesse banquinho se tiver esses três pezinhos. Se tiver só 2 pezinhos, esse banquinho vai ficar desequilibrado. Então, o relacionamento é como se fosse esse banquinho com 3 pezinhos que precisam existir. Porque se num relacionamento não existe os projetos individuais de cada parte, né, cada casal, e o projeto do casal, né, coisas que eles compartilham juntos, nós não estamos aí numa dinâmica saudável. Então, isso também, esse modelo que a gente teve dentro da nossa família também vai influenciar aí se a gente, no que a gente vai considerar que a gente deve permanecer ou não em termos de dinâmica de relacionamento. As coisas que a gente viu dentro da nossa família, como mentiras, decepções, manipulações, deboches, todas essas falas que a gente viu as pessoas com as quais a gente conviveu se relacionar, elas vão também ter peso na hora da gente se relacionar, porque se a gente cresceu acreditando que homem não presta, não dá para contar com homem, ou é papel só da mulher cuidar dos filhos, então existe uma série de crenças que a gente acreditou, que a gente aprendeu e que a gente precisa rever, porque muitas vezes a gente aprendeu e a gente deu um significado para aquilo que a gente aprendeu, e aquilo ali foi o que foi possível ali dentro daquilo que do ambiente que a gente viveu. Mas agora, quando a gente é adulto, a gente precisa tomar conta da nossa própria vida e mudar comportamentos que não são funcionais, que estão permitindo para nos adoecer e às vezes para adoecer todo um sistema familiar. O luto, ele varia de pessoa para pessoa e ele é necessário, porque se a gente não vivencia o luto, nós não vamos nos recuperarmos para poder funcionar de um jeito diferente e não ir com tanta sede achando que a outra pessoa que vai poder dar pra gente aquilo que a gente deseja, que a gente gostaria, ou que a gente até necessita. E muitas vezes eu fiz um vídeo hoje até, eu coloquei aí para vocês, falando de uma das coisas que acontece quando a gente já viveu um relacionamento que não é legal, ou se a gente teve dentro da nossa família dinâmicas de traição, de falta de respeito, de projetar em outra relação algo que foi vivenciado em outra relação anterior, ou em outras relações, ou na relação do pai e da mãe. Então, as dores que fizeram parte da nossa vida, ou da vida da nossa mãe, do nosso pai, ou de alguém que morava perto da gente, né? Ou de quem cuidou da gente, vai sim estar dentro aí da nossa bagagem. E nessa bagagem aí, a gente vai ter que abrir essa bagagem quando a gente é adulto e olhar aí o que é nosso, o que é do outro, o que faz sentido a gente continuar carregando e levar
para outro relacionamento, e o que faz a gente querer deixar na mala algumas coisas, às vezes por lealdade à família, às vezes para agradar, né? Porque às vezes você é tão agarrado, às vezes não é nem aquela pessoa com a qual você se relaciona, e sim a família. Às vezes a pessoa está casada com a família da parceria, não é nem com a própria parceria. Então, se a gente acha que a gente não é bom o suficiente, também faz a gente ficar numa relação que não é legal. E o fato da gente não querer passar pela dor também, como se a gente quisesse ficar anestesiado o tempo todo. E ficar anestesiado, gente, na verdade, tira a nossa força e não é saudável, né? A anestesia, ela serve para poder a pessoa não sentir dor, para fazer um determinado procedimento. Se você quer não sentir dor e quer ficar anestesiado o tempo todo, você não vai sentir nem coisas boas, nem coisas ruins. Então, a gente precisa reavaliar aí e se permitir ter essas experiências aí, para a gente poder ver o que vale a pena, o que não vale a pena aí pra gente, apesar da gente acreditar aí numa série de coisas que fez parte aí do repertório aí da nossa vida, tá? Então, falta de respeito, muitas vezes a gente aprendeu que conflito, para evitar conflito, a gente deve ficar quieto. Só que ficar quieto, apesar de ser uma alternativa de gestão de conflito, de gerenciar conflito, não é a forma mais saudável da gente resolver os conflitos. Então, a gente vai precisar mudar esse jeito de funcionar. Se você aprendeu que a gente precisa ficar quieto para poder manter um relacionamento. Na verdade, quando a gente fica quieto, quando a gente não dialoga, quando a gente não fala como a gente se sente, o que a gente espera da outra pessoa, que a gente ficou chateado, ou o que a gente espera que a outra pessoa faça, nós simplesmente não estamos assumindo a nossa responsabilidade, o nosso 50% pela relação. Então, quando a gente comunica, a gente está dando oportunidade daquela pessoa fazer um movimento também de que realmente ela se importa com a relação. Porque se ela não se importa, não tem como a gente manter uma relação sozinho. E aí, por uma questão assim de autorrespeito, muitas vezes a melhor alternativa realmente é encerrar uma relação que não é saudável, tá? Uma outra coisa também que destrói os relacionamentos e gera desconexão é achar que tem que aceitar tudo da outra família. Às vezes a pessoa continua casada com a família de origem e acha que a outra pessoa precisa aceitar tudo da outra família. Então a gente precisa entender que nós, enquanto família, pertencemos a sistemas diferentes e lógico que cada um vai trazer uma bagagem diferente que vai precisar aí ser conversado e ver o que a gente vai, o que os dois, né, as duas pessoas que fazem parte da relação topam em continuar carregando aí na mala do casal. Então isso aí é importante, tá? Falta e falha de comunicação também é uma outra coisa que a gente não deve manter numa dinâmica de relacionamento, e caso a pessoa mantenha esse padrão, também a gente precisa colocar como critério para a gente poder fazer escolhas mais respeitosas. No caso, quando a pessoa se conecta com outra pessoa sem ser a parceria, porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem dificuldade de lidar com os problemas que estão acontecendo dentro da relação e acaba agindo como se fosse uma criança mesmo, se ligando emocionalmente e tendo intimidade, seja através de conversas ou até mesmo intimidade
sexual sem a outra parte ficar sabendo, com pessoas de fora. E isso também gera mais desconexão, afeta a autoestima, né? Então, quando a gente tem um problema, a gente precisa resolver na relação para a gente ver o que a gente vai fazer com isso tudo, né? Além disso, a questão das expectativas, né? Quando a outra pessoa, ela não compartilha os ideais e não leva em consideração aquilo que você também considera importante para poder se sentir respeitado dentro da relação. Então, a falta de comunicação entre a parceria também vai impactar aí nessas escolhas que a gente pode vir a fazer. Então, para a gente poder, o que faz então as pessoas ficarem em relações abusivas, é elas não acreditarem que elas merecem se relacionar de uma forma mais saudável, o fato delas acharem que elas não vão sobreviver à dor, sendo que nenhuma dor e nenhuma alegria vai durar o tempo todo. Além disso, a questão do comodismo, às vezes a pessoa não quer fazer esforço mesmo para poder sair de uma situação que, embora ruim, apresenta algum tipo de conforto. O medo também de que os filhos sofram também é outra razão pela qual muitas pessoas acreditam que estão fazendo uma boa escolha ficando numa relação que não é saudável. O medo de ficar sozinha e do que as pessoas vão falar também é uma das coisas que faz as pessoas permanecerem em relações que não são saudáveis, né? E aí faz a escolha de ficar. E eu quero lembrar vocês que a coisa mais preciosa que a gente tem é a vida e é o tempo. Nós somos responsáveis pelas escolhas boas e ruins que a gente faz. Então, não adianta querer colocar a responsabilidade na outra pessoa de que você ficou na relação, e porque você também, quando fica, tá tendo algum tipo de ganho na relação. Então, a gente precisa, enquanto adulto, assumir as consequências das nossas escolhas. Seja ficando ou saindo, a gente precisa assumir isso, e se a escolha for ficar, tentar negociar para ver o que é possível. E claro, gente, estabelecer limite, porque lembra que é 50%, 50%. Ninguém vai conseguir carregar a relação do outro, a não ser que seja com uma dinâmica de morte, para adoecimento. Tem casos até de suicídios aí, relacionamentos que acabam em morte, no caso feminicídio, em tragédia mesmo, né? Então a gente precisa não compactuar com qualquer tipo de coisa que não seja saudável e trabalhar a questão do autoconhecimento para a gente poder, às vezes, ganhar força, né? Para poder conseguir sair de algo que não é saudável. Tá bom? Então, eu espero que essas reflexões aí ajudem vocês a repensarem a relação de vocês, para quem tem um relacionamento, pensar também como estão criando os filhos, para quem tem filho, e para quem tá numa relação aí que não é saudável, né? Então, quem tá numa relação que é saudável, mas percebeu que tem algumas coisas que precisam ser alinhadas aí, então que seja ajustado aí para ficar uma pessoa do lado da outra, né? Enquanto casal. Já as pessoas que estão em relações tóxicas, que se preparem aí para poder fazer o movimento aí para a vida, romper barreiras e aceitar que vai precisar perder alguma coisa, vivenciar esse processo de luto para poder ser e viver de forma mais saudável a vida. Primeiramente, se nutrindo e encontrando, se reconhecendo enquanto pessoa importante, para depois conseguir fazer escolhas e conseguir se relacionar de uma forma mais saudável com outra pessoa que esteja também inteira na relação e não pela metade. Tá bom? Ai, que bom, Cíntia, que você gostou. Que ótimo. Obrigada, amiga. Gente, muito obrigada aí.
pela participação de vocês. Curtam, comentem, me passe sugestões de temas aí que vocês queiram saber, para que eu possa também criar mais conteúdos aí que sejam interessantes para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima!